Fala, meu abençoado, minha abençoada, você que está adquirindo imóvel pelo Casa Verde e Amarela, ou pretende adquirir. Em relação à entrada, você vai pagar essa entrada antes ou depois da assinatura do contrato. Aqui eu quero estar esclarecendo aqui, dando como é que acontece, dando para você a perspectiva, né, o dia a dia de como acontece esse pagamento da entrada, essa questão da assinatura do contrato. Então, dentro do programa Casa Verde e Amarela, via de regra, você vai estar adquirindo imóvel aí na planta, em construção, e parcelando. Normalmente as pessoas parcelam a entrada com a construtora, não, a maioria das pessoas não tem esse valor para dar à vista da entrada, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então, parcela essa entrada aí ao longo dos meses e também ao longo dos meses posteriores à entrega das chaves. Então, como é que se dá esse pagamento da entrada? Você só vai começar a pagar a entrada, seja ela parcelada ou em ato, após a assinatura do contrato. Normalmente você paga um valor antes de assinar o contrato, mas esse valor não se configura a entrada como um todo. É só um ato ali inicial para firmar ali aquele compromisso, mas não é o valor total ou o montante maior que você vai pagar ali. Por quê? Porque às vezes, mesmo parcelando ao máximo o seu valor de entrada, fica inviável todo o valor de entrada ser pago, e aí é necessário que se tenha um ato a parte do parcelamento. Exemplo, vou dar um exemplo com números aqui para você entender a situação. Você foi comprar um imóvel de 150 mil e ali ficou de entrada 30 mil reais. 30 mil reais a serem parcelados. 120 você pegou de financiamento com a Caixa, ficou 30 mil de entrada. Você não tem valor algum para dar de entrada. Então essa entrada de 30 mil vai ser toda parcelada. Exemplo, aí a construtora vai parcelar essa entrada em 72 vezes. Só que quando ela passa 72 vezes, ficaram parcelas já no teto máximo dentro dos 72 meses. E ainda assim ficou um valor por fora que deve ser pago. Que, via de regra, as construtoras colocam um valor mínimo aí. Atualmente tem construtora que coloca um valor mínimo de 1% do valor do imóvel total. Há um tempo atrás 100 reais, agora 200 reais. Você tem que pagar um valor inicial, um ato inicial, para depois começar a pagar a entrada de fato, sendo que esse ato inicial já faz parte da entrada também. Então você vai dar 200 reais, como se fosse ali só para fechar mesmo aquele contrato, e você vai continuar, após a assinatura do contrato, a pagar já no próximo mês, depois de assinar o contrato com a construtora, já começa a pagar essa entrada parcelada à construtora. Então a entrada você começa a pagar para a construtora na assinatura do contrato. Após a assinatura do contrato, depois de um mês que assinou o contrato, você começa a pagar essa entrada parcelada. Agora, se você for pagar essa entrada de uma vez só, após a assinatura do contrato, você já pode, no outro mês, pagar esse ato integral, completo. E você tem, como eu disse, né? O que não é toda a entrada. Você tem um valor simbólico aí para fechamento mesmo, a título de fechamento que as construtoras exigem mínimo, né? Porque você só vai assinar com a construtora uma vez que o seu crédito já foi aprovado na Caixa, no banco, já está tudo encaminhado, já foi redigido, já foi escrito e processado o seu contrato com a construtora, já está encaminhado o seu contrato com a Caixa, depois de tudo já fechado, crédito aprovado, toda a documentação enviada, que você vai assinar com a construtora depois posteriormente. Atualmente, em alguns casos, um mês depois você já vai assinar com a Caixa. E aí você já começou a pagar a entrada para a construtora parcelada, ou ato de forma integral, 100%. E você só após a finalização da obra, a entrega da chave, você começa a pagar as parcelas integrais do financiamento. Até lá você vai pagar os juros de obra, que é referente à sua parcela de financiamento quando começar. Você vai pagando os juros de obra durante aí a fase de execução da obra. Você vai pagar a taxa de evolução, né? Juros de obra, a mesma coisa significa. Mas você só vai pagar a entrada de fato, começar a pagar a entrada de forma integral, parcelada, depois que você assinar com a construtora. Via de regra, você paga um boleto. A construtora, tem algumas construtoras que exigem um boleto. Agora eu sei de construtoras que um boleto mínimo de 200 reais, para depois no pagamento desse boleto, você vai logo posteriormente já, assim, em um prazo muito curto, assinar com a construtora. Pagou esse boleto, assinou com a construtora, e no próximo mês você já
começa a pagar essa entrada parcelada da construtora. Aí depois que você já assinou com a construtora, normalmente depois de 1 a 2 meses, a depender da construtora, da velocidade do processo, com 1 mês depois de assinado com a construtora, você já vai assinar com a Caixa e vai começar a pagar essa entrada. Já vai ter começado, depois de assinar com a construtora, a pagar essa entrada após 1 mês. Parcelada, se for a sua situação, entrar de parcelamento na entrada, você já começa a pagar a construtora. E durante esse pagamento da entrada parcelada, você vai pagar o juro de obra para a Caixa. Então, a entrada você vai pagar a construtora, o juro de obra você vai pagar para a Caixa. E após a finalização da obra, a entrega das chaves, você começa a pagar o financiamento, as parcelas de financiamento ali que foram fechadas no fluxo financeiro, acordadas já, né, em contrato que você assinou. Você vai começar a pagar para a Caixa. E aí, às vezes, ainda o que ficou da entrada parcelada, você continua pagando a construtora e vai pagando a questão do financiamento para a Caixa. Espero que tenha esclarecido que você só vai pagar de fato a entrada após assinar com a construtora, porque a entrada você paga a construtora. E o financiamento, quando você assinar com a Caixa, você começa a pagar o juro de obra e só vai pagar o financiamento de forma a parcela completa. Todos os caminhos, né,